Olá, sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao programa Bahia da Gente. Nesse programa, nós contamos as histórias de personagens que levam o nome da Bahia para cada cantinho do Brasil e, claro, do mundo também. E que, de alguma maneira, influenciam e transformam a vida de muita gente, seja na culinária, na música, religião, arte e história. A nossa entrevistada de hoje faz parte de uma família que causou um importante fenômeno social da história brasileira, constituído por indivíduos empenhados em trazer uma nova realidade, mais inclusiva e igualitária, para a população do sertão nordestino, o cangaço. Ela nasceu no dia 25 de outubro, na Rua dos Perdões, no Barbalho, aqui em Salvador. Desde que nasceu, foi colocada diretamente nos braços de sua avó, Dona Sérgia Ribeiro da Silva, mais conhecida como Dadá. Esposa de Curisco, um dos personagens mais famosos do cangaço. Hoje, ela tem 65 anos de idade. A neta dos cangaceiros, Curisco e Dadá, vive aqui em Salvador e costura apetrechos do cangaço. O cangaço permanece vivo até hoje na vida de Indaiá, que apesar de desconhecida por boa parte dos soteropolitanos, é referência em muitos estados que cuidam da memória deste período histórico, como Pernambuco, Sergipe, Paraíba. A nossa convidada de hoje é Indaiá Santos. Indaiá, falei mais ou menos certinho que você? Certo. Certinho? Já está acostumada da entrevista, que Já. eu sei, que já participou de documentário, que eu sei, Globo Repórter, tudo, né? A história do cangaço é muito interessante, faz parte do Brasil, não é verdade? É do nosso Brasil, né? Para você, como é? Eu vejo que você fica emocionada quando fala da sua história. Fico. Como é para você fazer parte dessa história? Esse programa tem 2 blocos. No primeiro bloco, eu queria falar um pouco de você ser neta de 2 personagens históricos. A gente não está aqui julgando, porque tem vários lados à época do cangaço, não é verdade? Com certeza. Eu queria que falasse um pouco sobre isso. Olha, eu nasci nos braços de Dadá, né? A mãe da minha mãe. Quando eu estudava, passei por vários preconceitos, bullying, várias coisas. Até o dia que eu cheguei no Nina, fazia um trabalho da escola, e o pessoal que passava via a cabeça dos cangaceiros, né? Ia de meu avô lá. Aí xingavam, né? Falavam coisas... Essa foi uma visita quando a senhora Da escola. Foi no Foi IML, um trabalho, né? foi do Carneiro Ribeiro. Sim. Eu fui fazer lá com a escola. E ninguém ali sabia que eu era neta dele. Meu Deus. Nem a professora. Eu escondia isso. Minha avó dizia, Dadá, né? Não fala, minha filha, porque o nome da gente ainda não está conhecido. Você pode passar por problemas. E eu calada, né? Fazendo meu trabalho com a prancheta, olhando, e as pessoas atrás visitando, falando coisas contra ele, né? E aquilo me chocava, né? Eu tinha 12 anos, desculpa. Sim. Fui para um canto chorar. A professora notou minha ausência. Aí, me procurando no meio dos colegas, foi até a mim e disse: "Ô, Indaiá, tá fazendo o que aqui chorando?" Aí eu disse: "Professora, eu sou neta dele." Apontei para a cabeça do meu avô Curisco. Aí ela me abraçou. E desse dia para cá, o Carneiro Ribeiro sempre me chamava para fazer trabalhos, né? E aí a gente foi vencendo o preconceito aos poucos, né? Foi quando eu comecei a viajar com minha avó para vários programas, Hebe Camargo, Chacrinha, Almoço com as Estrelas, que ela participou de vários. Sim. E aí foi perdendo mais a força daquelas palavras pesadas que a gente ouvia, sabe? Aí eu passei a me sentir orgulhosa por ter sido criada por ela, uma mulher que foi cangaceira, uma mulher que perdeu a infância, que meu avô raptou ela na porta de casa, né? Tinha 12 anos de idade. 12 anos, ia fazer 13, né? Faltava meses. E questão de discussões de um amigo com o pai da minha avó, como meu avô não abria mão de defender amigos, foi ao encontro do pai da minha avó. O pai da minha avó não estava no momento.
tinha ido benzer animais doentes, que ele Sim. fazia isso, né? E achou Dadá sentada, fazendo as bonequinhas de pano. Aí mandou o cabra dele pegar minha avó e botar na garupa do cavalo. Foi a força, amarraram e levaram. E Ela foi doada praticamente. ela foi né? roubada. Roubada, né? Foi. Quando o pai dela chegou, ele deixou o recado por escrito. Que levou- Levei o amor, né, a pessoa que você mais amava. Porque era a filha que ele mais amava, era ela. E meses depois, no caminho, né, meu avô fez o estrupo nela, né? É, violentou ela com 12 anos de idade. Violentou, ela né? tem uma Que era hemorragia. algo assim, a gente debate, fala bastante sobre isso, É. mas é algo que se fazia muito, principalmente no Nordeste, no interior do Nordeste, né? Era bastante violento, principalmente com mulheres. Teve o né? estrupo, ele levou para casa da tia dele, porque ela teve hemorragia, né? Sim. Ela ficou durante 5 anos com ela. E ele sempre levava cartilha, caderno, ensinou ela a ler, escrever, levava remédios e disse, só vim te buscar. Quando entrar uma mulher pro grupo, você irá. Foi quando Maria Bonita entrou com o Lampião, ele foi buscar minha avó e colocou num grupo. São fatos interessantes que a gente vê aqui. Eu acho que 30 minutos é muito pouco, é muita história muita para história, contar. muita coisa. Porque quando a gente vai vendo detalhes, é uma coisa que vai narrando a outra. vai. Como aí vem o processo da educação, não existia escola, as meninas não iam para a escola. Ela odiava ele, depois veio o amor. E Curisco que alfabetizou Dadá, Com né? certeza, ensinou ela a andar, a falar. Tinha é curioso também quando você vai pesquisando bastante a história, inclusive até o andar da mulher. Né? A mulher do sertão e a mulher da roça, do sertão, diferente. da cidade. Um andar mais arrastado, pesado. E que ele não gostava disso, não né? Ele gostava. ensinou ela a caminhar. Não, porque Curisco era um homem, ele serviu ao exército de Aracaju. Então meu avô sabia ler, escrever. E minha avó não, era bicho do mato. Aí ele passou a observar ela andando e disse, ô Dadá, não faça isso não. Eu não gosto de ver uma mulher andar batendo o calcanhar na sandália. Aí ele ensinava ela a andar. E ela chorava, dizia que queria voltar para casa dos pais. Ele fez, agora não volta mais não. Não volta, porque se você voltar, você perde a tua vida. Aí pronto. Daí foi criando o amor, amor. Que o amor de Curisco e Dadá não é porque eu sou neta, não. Várias pessoas falam. Lembra Romeu e Julieta. É? Eu digo pela convivência que eu tive com ela, né? 45 anos. E até o cheiro dele ela sentia, às vezes, em casa. O cheiro do suor. Sim, próximo. Ele era muito conhecido, né? Por ser o Muito. diabo louro, né? Era, Bonitão. tinha uma natureza. E tinha uns gostos, assim, pra época, perfumes importados, vestimentas importadas. Gostava de ver. Toda cangaceira andava bem. Sim, Todas eram bem arrumadas. muito, né? Muito. E ele também fazia questão, né? Questão, principalmente a de Lampião, a de Curisco, que eram mais chefes de grupos, né? Que cada um tinha o seu grupo. Era mais... Existia uma certa rivalidade entre Maria Bonita e ela? Nunca. Se falava muito, há muita lenda, né? Só que minha avó era o seguinte, minha avó, apesar de Maria Bonita ser mais velha que ela, Sim. mas Dadá era mais cabeça do que Maria Bonita. Maria Bonita, Lampião mimava. Sim. E Curisco não ensinou a minha avó a ser mimada. Curisco ensinou ela a se defender para não morrer. Ela aprendeu a atirar também, Aí aprendeu não? a tirar, tinha uma pontaria. Boa, né? Ela foi convidada aqui na Polícia Militar no Dedezeiro. E eles colocaram o alvo e ela escolheu até a arma para tirar. Para que as pessoas entendam, há uma distância cronológica grande. Curisco deveria ter quase 30 anos de idade, mais ou Ele menos. morreu com 33. Então, quando morreu ele jovem. Então morreu muito jovem. Quando ele sequestrou ela, vamos dizer, violentou e pegou Dadá para ele era muito jovem, né? Ela também, ele também. E ela com 12 anos devia ter uns 19, 20 anos, né? Ele mais ou menos. Então, para que as pessoas entendam, tem essa diferença de idade e Dadá morreu
1994, Com né? 79. Com 79 anos de idade. Então, a gente está falando de uma história que parece muito distante, mas uma história pulsante, viva, ainda tem muito que se falar, né, Indaiá? Tem, sim. Vem um livro por aí? Ela faleceu em 94. Vem o meu livro, porque a história não é contada, Sim. só pontos principais, como Fazenda Patos, que quando meu avô fez aquele crime, né? Sim. E Lampião. Não, eu acho que tem muita coisa a contar. E a família de vocês é grande, né? É. Foram quantos filhos de Minha mãe, 20, vivo 18. Dadá teve 20 filhos? Não, minha avó teve 7. 7. Sobreviveram 3. 3. São muitos filhos. Agora, as filhas também tiveram muitos filhos. São Hoje, duas moram aqui. Você tem 3 filhas você, né? Eu tenho 3 filhas. 3 filhas. Haja mulher na família, né? Mais mulher do que homem. Que maravilha! Agora, quando a gente vai para as partes pequenas das histórias entre vocês, tem várias curiosidades, como a gente está pulando, e falar de história do cangaço é muita coisa. Muita. Tem coisas interessantes, por exemplo, como ela defendia, depois da morte de Corisco, como ela ainda defendia a casa, né? Quando as pessoas se aproximavam. Minha Eu estava filha. vendo até uma vez que parece que bateram na porta, ela mirou. Quem foi que bateu nessa porta? Foi em Mussurunga. Sim. Finais de semana a gente ia para lá e a televisão ligada, a gente numa esteira deitada, né? E a porta de frente ao sofá dá para o fundo. Sim. Aí a gente apagava a luz para assistir a televisão. Ela ouviu balançar, que minha avó tinha uma audição muito boa. Bem treinada, né? Aí ela não desliga a televisão, deita todo mundo, fica todo mundo andar um pio. Ela falava assim. Sim. E a gente quieta. A gente olhando para ela, ela fazia assim, ó. Ela mirava do chão, aí fazia assim, imaginava o joelho. Aí atirou, a gente só viu o grito e correndo. Aí ninguém abre a porta hoje, todo mundo vai dormir aqui na sala no chão. De manhã, quando a gente abriu, a gente viu o sangue. E o que ele tinha para que as pessoas entendam? Alguém queria entrar para fazer mal, né? Ou roubar, Sim. não sei. E houve esse período também de perseguição com vocês, não teve? Houve. Bastante, né? Muita. Muito. E muita gente ainda não entende a história. Eu vi você dando uma entrevista em algum lugar, acho que foi com o jornal Humberto, eu acho. Humberto Mesquita. Com Humberto, você falando assim que você é amiga dos filhos de outros. Porque é interessante isso, né? Porque vocês não levaram adiante, porque acabou, né? Alguns de vocês. Eu sou amiga de quem matou meu avô Sim. e matou Lampião. Porque nós não temos nada a ver com a história do passado, Sim. né? Nós somos remanescentes deles, né? Sim. Então, o que é que a gente vai brigar? A gente não estava lá. A gente tem que se conversar. E botar essa história adiante. Não né? é? Já reuniu vocês todos? Só Vera Ferreira, neta de Lampião, Sim. a D'Angelo Roque, de poucos cangaceiros. Tem Bulhões, né? Meu tio Silvio, que Seu faleceu. tio Silvio. Morava onde? Em Alagoas, o filho de Dadá. Dadá também tem um irmão, né? Que é índio, né? 109. 114. Sim, gente, a gente tem um índio. Mora onde? Ele tem Em Paulo 114 Afonso, anos no de Brejo idade. do Burgos, em Paulo Afonso. E você estava me contando, não tem um fio de cabelo branco, né? Não tem porque ele pertence à aldeia dos Pancararés. A família de Dadá era indígena. Que maravilha, né? É muita história para contar, Muita mulher. história. Eu estava separando, mas só que a gente vai ouvindo as suas histórias e é muito. Muita gente não sabe que Dadá foi a forma que foi violentada e que essa violência se tornou um amor. O amor. Eu acho importante a gente falar, inclusive, sobre isso. A gente encerra aqui o primeiro bloco, já já a gente volta. Fica aí, não vai embora não, porque essa história está muito interessante e faz parte da nossa história do Brasil, do Nordeste. Com vocês aqui em Indaiá. A gente está voltando aqui com o segundo bloco do programa Bahia da Gente, entrevistando aqui essa figura histórica, ilustre, a neta de Dadá e Corisco, Indaiá Silva dos Santos. Maravilha, muita história para contar, né, Dadá? Muita. Se deixar, a gente vereda aqui uma semana e não termina as histórias, né? A gente estava falando aqui, durante o intervalo,
Sobre isso, a proximidade, né, das famílias, mas tem uma família aí que não teve jeito, né? Dadá não perdoou. Não. Que foi? A família de Zé Rufino. Zé Rufino. Porque meu avô tinha recebido a anistia, né? Sim. E estava indo embora com ela para comprar uma terra para a filha caçula. Peguei essa filha caçula da minha tia e fazia a casinha dela e morar. Foi quando ele foi traído por Zé Rufino, né? Traído por um coiteiro. Sim. Aqui entregou Zé Rufino, onde meu avô estava com minha avó. Ele não tinha os braços, ele tinha perdido os braços. O antebraço não foi? Foi com uma rajada de metralhadora. Ele perdeu os 2 braços. E minha avó que curava com folha, porque sabe indígena como é, né? Sim. Quando eles estavam lá aqui perto, eu esqueci o nome agora. Ela estava lá com meu avô, foi quando ele veio por trás da casa e minha avó ouviu o mato se quebrando. Aí ela, por isso que levanta, macaco. Porque eles chamavam macaco. Sim. Que quando minha avó olha, aí viu o Zé Rufino e o outro correram pelo fundo. Quando minha avó pulou a cerca, ele atirou no tornozelo, ficou só o pé pendurado. Meu avô tentou pular, ele passou a rajada, que tudo veio para fora. Foi? Ficou tudo para fora, ele caiu. E tava a Dadá e a filha também, sua tia? Não, tava minha avó, meu avô e uma menina que os pais deram para meu avô e minha avó criar, Zefinha. Tava com vocês. Eu sei que botaram num caminhão, no meio do caminho meu avô faleceu, minha avó chegou até Miguel Calmon. Foi quando lá terminaram de amputar a perna, né? Mas antes de ir, ela estava sentindo muita dor no chão e pediu, Zé Rufino, joga uma faca que eu não aguento de dor. Ele jogou a faca, ela separou, porque só estava no nervo. Sim. E de lá foi feita a cirurgia, mas deu grenguene, porque naquele tempo ninguém sabia o que era diabetes. Sim. E ela já era. Vieram para Salvador, trouxeram para o Hospital Santa Isabel. Ficou muito tempo aí, mas voltava para o presídio, ali no Forte do Barbalho. Voltava para Santa Isabel, 5 anos, 11 cirurgias. Para que as pessoas entendam, o Dadá também foi presa, Foi né? presa. Foi presa, ficou no forte. Foi. Naquele forte ali também do Santo Santo Antônio. Antônio, né? Santo Antônio, tem o Santo Antônio além do Cabo, hoje funciona. Algumas de capoeira, né? Tem alguns locais de fizeram Você uma tem a homenagem foto muito aí? bonita. Que maravilha. Aqui, a carta? ó, é uma carta que Sim. quando ela estava presa, e o pessoal passava, bulia com ela, ela dizia que não ia ficar ali mais. Aí pediu ao carcereiro para fazer essa carta. Ele fez, ela ditou, ele escreveu. Aí mandou para Cosme de Farias. E Cosme de Farias foi lá. Conversou com ela e disse, Dadá, não passa de 3 meses você aqui, prometo. E não passou. Minha avó saiu. Saiu de lá, voltou para o hospital e de lá casou pela 2ª vez. Que ótimo. Aqui a carta, aqui tá. Porque a letra aí você pode não entender, né? Sim, aqui é a transcrição da carta, né? Eu vou ler a carta e depois eu leio em off, gente, só para vocês saberem. Eu vou botar em off, tá? Tem esta fina especial de... É isso? É. Fina especial de solicitar a vossa alma nobre, é isso? É. E solta, um apoio. De fato, é meio... Convido, padroeiro Senhor do Bonfim, em nome de vocês, entes queridos, para que você se compadeça da minha triste situação, da minha grande tristeza. Peço que vos sejas o meu defensor, o meu patrono, nesta causa que existe contra mim. Porque eu não sou cúmplice e nem condenou, não é isso? É. Porque eu sou a mulher de Curisco e só o acompanhava, porque o destino me causou. É. Aí é a mesma carta, só que... Letra transcrita. Para ler melhor, Muito né? bonita, a gente vai mostrar. Aí você tem outras fotos, mostra aí pra gente também. Tenho aqui minha avó, eu, minha filha. Aqui minha avó conseguiu Ela botar... aqui conseguiu botar o neto dela Aqui é você? Sou eu, grávida. E a filha? É. Mesma cara. Aqui ela conseguiu... Que o sonho dela era botar um neto na polícia É militar. mesmo? Mesmo com tudo que aconteceu? É.
Ela é minha filha. Aqui é o meu casamento. Aqui é Dadá. E aqui é um trabalho. Que maravilha. Que ela passou. Aí eu queria perguntar sobre esse artesanato que a senhora faz. Como é a procura dele? Como é que tem feito isso cada vez mais? Fala o nome aí pra gente. Olha, eu tinha 10 anos. Que tem gente que chama bolsa, mas, gente, o nome Não certo é, não embornal. é. Embornal, que os cangaceiros utilizavam, né, para guardar tudo aí. Foi né? feito para Curisco, que ela fez, um bornal de flores, Sim. bordado. Quando o Lampião viu, se apaixonou. E ele chamava minha avó de minha comadre. Minha comadre, quem fez? Eu fiz para meu marido. Aí, minha comadre, faça um para mim. Aí minha avó fez um para Lampião. Aí Que deu de maravilha. presente. Eles eram muito amigos. Aí, quando ela saiu do presídio, Coime de Farias deu a máquina, ajudou ela a seguir a vida dela, né? Sim. Aí ela me chamou, eu com 10 anos de idade, eu pequena, ela senta aí que você vai aprender a fazer, porque posso ir embora do mundo e não ter com quem deixe isso. Eu aprendi, ela me ensinando. Hoje eu mando até pro exterior, que pedem, né? Que faz os bonais, né? É. Maravilha, Que eram 4, né? E você vê que o modelo dele é completamente diferente, né? Bem quadrado. É uma modelagem simples, mas muito bonito. Feito Esse com era bornal arte. de guerra. O de Sim, flor que era mais botava até os encontros. cartuchos, né? Botava tudo aqui também. Eram e a 4. sacola. Sim, Esse aqui é bornal. sim. O menor, em cima desse, é subexcelente. Que é onde ficava aqui, né? Geralmente Onde garrafinha de ficava a água, munição. a munição também. É, aqui é alimentação, em cima é munição. É, como era um período de muita seca, né? Quando a gente fala, é interessante a gente saber vários lados da história e sem julgamentos, porque a gente tem que conhecer a nossa história, né? Eu tenho opiniões muito particulares com derrubadas de monumentos, porque, por exemplo, fazem parte da história. Sem julgamento, a gente viveu aquele momento histórico e não tem como voltar ao passado e apagar. Não tem. O negócio é, daqui para frente, o que aprendeu, fazer diferente, né? A senhora parece que com isso traz muita história, muita arte, né? Para o dia a dia. Não só os bornais. Com certeza. Com peneira, né? Tudo. As cartucheiras, tudo eu faço a couro. Que maravilha. E que não é fácil lidar com Não couro. é, não é. É duro, tudo. Não é? Tem um calo. É muito bom. É. Suas filhas hoje, como Só é? uma que faz. Faz? É Isso a é a mais relação de velha. suas filhas? Porque com você, como foi a relação bem direta? Algumas vezes traumática, mas eu vi também numa declaração que a senhora fala assim, que Dadá se tornou uma mãe, uma avó, que ela sempre queria ser. Né? Que durante o período feminino, de mulher, ela não conseguia ser por conta do cangaço. Sentava para brincar de boneca com minhas filhas. Maravilha, né? Muito alegre. Agora, fazia bullying com os outros. É mesmo? É, eu fazia gozação. Ela era alegre. Inteligente. Né? Muito. E muito. uma presença viva da história. Quem puxou ela foi a minha caçula. Eu digo, aí, minha avó foi embora, ficou você. Porque tudo zomba, né? É? E minha avó era assim, E a senhora parece muito com seu pai, seu avô, né? com corisco. A mesma cara, né? Bonitão. o rosto. É. Curisco era o bonitão, né? O diabo louro, dizem, né? Minha avó dizem, quem conheceu, diz que o diabo louro, né? Bem danado. É. Agora, falando desse perdão, teve alguém que tentou, né, levar... Foi um jornalista, Otávio Mesquita, Sim, ele esteve aqui em Salvador com Cristina da Mata Machado, sim. uma escritora. Eu ouvindo falar de Dadá, que Jorge Amado falava, né? Que Jorge Amado... Era bem próximo, Ele era né? apaixonado por minha avó. É. Ele fala em vários livros sobre ela. Aí falou de Dadá. Eles tiveram curiosidade, vieram. Como ele estava andando no sertão, tinha conhecido o Zé Rufino, Sim. e soube que ele estava doente na cama, né? Não levantava mais. Aí fez, Dadá, viemos aqui em pedido do Zé Rufino. Aí minha avó fez, pedido daquele homem? O homem que tirou a minha vida. Dadá, você não está viva? Não, ele tirou o meu marido, minha vida. Aí a Dadá, vamos lá, ele quer te pedir perdão. Ela fez, olha, vou lá porque não se deve ignorar um moribundo. Eu vou lá. Aí fomos de carro até Jeremoabo, né? Chegamos lá, ele estava em uma cama, ele era alto. Aí minha avó entrou, o filho dele botou Dadá para entrar, mas eu era menor,
Minha avó, minha filha, fica aqui na porta do quarto. Porque a gente não sabe o que ele tem. Você é criança. Você pode Sim. ter algum problema depois. E eu observando minha avó e ele, né? Aí foi quando minha avó se aproxima, e quando minha avó se aproximou, ele agarrou na mão de minha avó que não queria largar mais. E o anel feriu ela aqui, de tanto apertar. Aí ela puxou, me larga, homem, pra que você fez? Não sei o quê. E ele fez, Dadá, me perdoe. Eu não queria matar Corisco. Aí minha avó fez, meu filho, Deus está vivo para te perdoar, mas eu não. Como se eu tivesse ido e Corisco tivesse vivo, você hoje não estava aí me falando comigo. Você já tinha ido há muito tempo. Eu ainda deixei você. Porque você construiu família. E nós devemos honrar nossa família. Por isso que eu deixei você para lá. Senão eu tinha tirado a sua também. Vá em paz, morra em paz. Mas perdão, não. Eu não sou Deus. Aí a gente veio embora. Ela viu tudo que passou, né? Tem na internet, ela estava com a blusa vermelha e ele assim do lado dela chorando, Sim. pedindo perdão. Ah, tem essa imagem? Tem. Essa foto? Ah, a gente vai Na olhar. internet. É muito importante a gente rebuscar essas No Cruzeiro, histórias. Revista Cruzeiro. Na revista Cruzeiro, olha só. Marcelo já era nascido. Então, assim, é muito importante a gente falar da história. Já que a gente resta um pouco desse segundo bloco, eu queria que a gente falasse. E, atualmente, vamos encerrar, eu quero falar no presente. Quais são os seus projetos futuros? Vem um livro por aí que a senhora está pensando em fazer. Eu sei que a senhora já participou de muitos documentários, de tudo. Já. O que a senhora assim, ainda pensa em levar em relação a essa história que foi um período forte, né, do Brasil? Que eu queria falar da história, a verdade, né? Sim. Porque as pessoas têm muita raiva, muito ódio dos cangaceiros, que nenhum deles, pós-cangaço, fizeram mal a ninguém. Todos construíram família. Minha avó morou no Barbalho, esse Ângelo Roque morou aqui na Fazenda Grande do Retiro, teve 10 filhos com uma mulher, casou. Sim. Minha avó me criou. Se fosse bandido, Sim. eu estaria como aqui agora? E é outra realidade, né? A gente não, quem vive hoje não tem noção Ela como deu era educação, a realidade. meu amor. E a realidade do cangaço era diferente, era Claro. muita coisa hostil, severa. Era uma seca, se hoje é a desigualdade absurdo, econômica, naquela época era pior ainda. Pior. As pessoas morriam, eram mais de 100 mil pessoas, se eu não me engano, por ano, que morriam de fome, de sede. Geralmente as mulheres largavam seus pais, Sim. ia atrás dos cangaceiros, porque sabia que ia vestir bem e ia comer. Ia usar coisas boas. Sim. Era outra vida. Era outra vida, apesar de correr risco. Muito risco. Mas tinha mais. Então, o projeto de Indaiá hoje, terminar de quê? Já tem neto, Indaiá? Tem 3. Já tem 3 netos? Tem uma de 17, um de 14 e um de 6. Que maravilha. Eu queria que a senhora, já que a gente está terminando agora, falta um pouquinho, deixasse uma mensagem como neta do cangaço para a gente. Pode deixar? Fala aqui com o Marcelo ou com... Eu gostaria que o projeto eu já ouvi falar que tem deputados que gostaria de colocar nas faculdades, nas escolas, livros falando sobre o cangaço. Mas só que eu acho que ainda não é tempo. Porque nada que falam é real. Pouca coisa é verdadeiro. Eu estou fazendo meu livro e estou incentivando a descendentes de cangaceiro fazer o seu. Para a gente colocar nas escolas, para os jovens crescerem e ver que cangaço passado não é hoje como falam, que o cangaço voltou, novo cangaço. Uma comparação totalmente diferente. É isso. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada a sua presença aqui. Eu sei que você fica muito emocionada em contar essa história. Estou vendo os lágrimas se prendendo. Estou vendo lágrimas nos olhos. Estou prendendo. A TV Alba está sempre aberta, de portas abertas. A gente é uma TV que preza pela cultura, independente de tudo. E é isso, a gente fica aqui com muita arte, cultura e história, encerrando o Bahia da Gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.